Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra formado pela USP, trabalho em Curitiba. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que tristeza não é igual a depressão. Então, gente, no dia a dia da clínica, no dia a dia de consultório, ou mesmo em conversas com amigos, em ambientes sociais, eu já escutei muitas vezes o comentário de que depressão é frescura, de que depressão não existe, de que depressão é coisa de gente fraca, que se a pessoa resolver se mexer, a depressão passa. E eu percebi, muitas vezes a gente percebe nessas conversas que a pessoa fica assim confundindo dois conceitos, que é tristeza e depressão. Então vou explicar aqui de um modo meio mastigado, de um modo simples, por que tristeza e depressão não são a mesma coisa, que é uma confusão comum que as pessoas fazem. Então vejam bem, o que é tristeza? Tristeza é um estado de humor, é um momento de vida de uma pessoa. Vamos pegar um exemplo prático, eu sempre gosto de usar esses exemplos que facilitam a compreensão. Se você imagine uma pessoa que está tentando vestibular, ela vai lá, faz a prova, faz seu melhor esforço, quando sai o resultado do vestibular, ela descobre que não foi aprovada. Imediatamente ela vai ficar triste, ela vai entrar no estado de tristeza, e nesse estado de tristeza ela vai ficar para baixo, às vezes vai querer se isolar um pouco, vai perder o prazer em algumas coisas, momentaneamente ela vai ficar sem vontade de sair com os amigos. Normalmente isso vai durar alguns dias e depois a pessoa já toca a vida, né, se recupera. Então a tristeza tem vários motivos de vida que são corriqueiros, né? Que podem provocar um certo grau de tristeza, e a pessoa, depois de um tempo, ela já se recupera, essa tristeza passa, mas mesmo triste ela toca a vida dela, ela faz as coisas que ela tem para fazer, a vida continua, ela fica um pouco incomodada, né? Fica um pouco ensimismada, que a gente diz, né? Virada para si mesma, mais pensativa, às vezes um pouquinho mais isolada, mas toca a vida. Então esse é um estado emocional, a tristeza. Todos nós podemos passar por isso, é algo natural, né, no nosso funcionamento mental em relação às coisas que a gente vive. E a depressão, gente? O que é a tal da depressão? Então vou conceituar isso de um modo mais objetivo para vocês conseguirem entender bem a diferença. Então, depressão é um transtorno mental, é um transtorno neurológico com repercussão, o que a gente chama psiquiátrica, que envolve uma série de funções mentais. Então a nossa mente tem uma série de funções. Então quando a gente fala em humor, ou transtornos de humor, ou transtornos afetivos, quem entende um pouquinho mais desse assunto já ouviu muitas vezes esse termo, transtorno de humor, transtorno afetivo. Então, na verdade, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas que são expressão de alteração de várias funções mentais. Então vamos transmitir isso de um modo mais simples. O humor, né? A pessoa que está deprimida, normalmente ela vai ficar triste. Então a tristeza, né, é uma expressão de uma função mental, né, que a gente chama de humor. Então é a expressão do nosso humor. A pessoa está deprimida, ela está triste. Mas não é só tristeza que ela vai ter. Ela vai ter, por exemplo, perda de prazer nas atividades. Em algum grau, a pessoa deixa de sentir prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Seja uma atividade de lazer, seja uma atividade de trabalho, em família, seja o que for, a pessoa ela começa a perder essa capacidade de sentir prazer. Então, isso tem graus. Ela pode ter uma pequena perda, né? Porque quando a gente fala em depressão, a gente também fala em níveis de depressão, né? Leve, moderada, grave. Então, a pessoa ela perde essa capacidade de sentir prazer em algum grau. Num estado depressivo profundo, ela perde completamente a capacidade de sentir prazer. Mas não é só a questão do prazer, ela também vai sentir alteração na energia. Então a energia que ela tinha para desenvolver suas atividades fica diminuída.
a ponto de, em estados de depressão importante, a pessoa ter assim, uma anergia, ela fica quase que se sentindo completamente sem energia, com uma sensação de falta de energia e de cansaço muito grande. Né? Então aí nós já falamos de humor, falamos de capacidade de sentir prazer, falamos de energia, mas não é só isso. Uma função chamada psicomotricidade, que é uma função mental que mede o nível de atividade, né, em que a gente consegue atingir, também vai ficar afetada. Uma pessoa deprimida tem essa psicomotricidade diminuída. Então, se era uma pessoa dinâmica, produtiva, que fazia muitas coisas no dia a dia, ela começa a ficar mais lenta, ela começa a ficar mais devagar, ela começa a não ter tanta atividade, e isso pode chegar a um ponto assim de quase inatividade nos estados profundos depressivos, que a pessoa fica prostrada, não sai da cama, às vezes não escova os dentes, não quer comer, não sai, não quer sair, não quer fazer nada, a pessoa fica assim, o nível de atividade dela vai lá para baixo, né? Então essa também é uma questão importante. E junto com isso, a questão dos impulsos, né? Quando a gente está com energia, disposição, humor positivo, a gente tem muita iniciativa, né? Vai atrás dos objetivos, quer fazer coisas, quer desenvolver projetos, uma viagem, um trabalho novo, um projeto novo. E quando a gente está no estado depressivo, aí essa iniciativa, esse impulso para fazer as coisas, ele também fica achatado, aí a pessoa não tem iniciativa, ela não tem vontade, ela fica assim um tanto apática e ela não consegue tomar decisões, né? E quando a gente fala em tomar decisões, aí a gente entra já numa outra questão importante da depressão, é o pensamento. Aquele pensamento fluido, bom, rápido, que faz com que a gente tenha uma boa memória, consiga lidar com bastante informação, faça planejamento, consiga executar as coisas. Esse fluxo do pensamento ele tende a ficar lentificado também. Então a pessoa fica mais lenta para pensar, fica mais confusa, fica com dificuldade para tomar decisões, fica insegura para tomar essas decisões. Às vezes a confusão mental é muito grande, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu não consigo pensar, me dá uns brancos, minha mente parece que trava, eu não consigo concentrar meu pensamento, minha cabeça fica meio vazia. Então a pessoa está com essa função do pensamento também prejudicada, né? Então, e junto com isso, ela vai ter alteração daquilo que a gente chama assim de sintomas vegetativos ou somáticos, que é a alteração do sono. A pessoa tende a dormir menos no estado depressivo, ela tem mais dificuldade para dormir, ela tem a chamada insônia, né? Ela quer dormir e não consegue. Ela tem alteração de apetite, né? Normalmente ela vai ter diminuição de apetite. Nós vamos falar sobre tipos de depressão em alguns vídeos na sequência. Vocês vão entender melhor que tem alguns estados depressivos em que o apetite aumenta, em que o sono aumenta. Mas normalmente o que a gente vai observar é uma diminuição do apetite, uma diminuição do sono. O desejo sexual, se a pessoa não tem motivação para trabalhar, para se divertir, não tem energia para isso, o humor está para baixo, ela está com tristeza, ela está desanimada, a libido também junto com isso cai, né? A pessoa não tem desejo sexual, ela não tem ânimo, não tem disposição, não tem alegria, então ela também, normalmente, na maioria dos casos, a libido às vezes zera, né? Às vezes o paciente chega no consultório e fala, doutor, estou zerada, minha libido sumiu, né? Não tenho mais vida sexual. Então, sono, apetite, libido, sensibilidade à dor também fica alterada. Uma pessoa deprimida, ela tende a ficar mais sensível a estímulos dolorosos, ela acaba sentindo mais facilmente dores. Então você tem aí esses chamados equivalentes somáticos, né? Ou sintomas vegetativos que envolvem um quadro depressivo. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem situações de estados depressivos tão graves que a pessoa perde a crítica da realidade, né? Que são as chamadas depressões psicóticas, algo que não é o assunto desse vídeo, que a gente vai falar mais à frente. Então vocês vejam, tristeza é um sintoma de humor, uma reação de ajustamento que a pessoa teve por algum problema que está passando, mas a vida segue, ela toca a vida, ela faz as coisas que tem que fazer, às vezes com um pouquinho de dificuldade, porque está triste,
mas a vida segue. A depressão tem graus diferentes, né? Leve, moderado, grave. E nesses estados diferentes vai se alterar o humor, né? Que a gente falou aqui sobre a tristeza, né? Vai alterar o nível de energia da pessoa, o nível de atividade da pessoa, os impulsos, né? Que estão ligados ao nível de atividade, à busca de objetivos. O pensamento vai estar alterado, vai estar para baixo, vai estar lento, né? Capacidade de sentir prazer vai estar diminuída ou inibida. Então, as respostas, os equivalentes somáticos dos estados de humor, né? Como sono, apetite, libido, vão estar também prejudicados. Então você tem uma coisa que a gente chama de síndrome depressiva, onde várias funções mentais estão assim afetadas, você pode entender isso assim, como se o cérebro estivesse desacelerado, que na prática é mais ou menos isso mesmo, né? Humor para baixo, energia diminuída, pensamento lento, nível de atividade diminuída, iniciativa diminuída, capacidade de sentir prazer prejudicada, funções orgânicas como apetite, sono, libido para baixo. Então você tem todo um conjunto, né? A gente chama de síndrome porque é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam aquilo que a gente chama de um estado depressivo. Então acredito que com essa explicação as coisas ficaram mais claras e daqui para frente a gente vai começar a trazer alguns vídeos aqui sobre depressão, né, sobre os chamados transtornos afetivos, então sobre depressão, sobre transtorno bipolar de humor, e vamos aprofundar esses entendimentos aqui em diversos vídeos que a gente vai acabar trazendo aqui na sequência. Ok? Então espero que esse vídeo tenha sido útil. Se esses assuntos te agradam, se inscreva no canal, clique na sineta, ative as notificações, que vai ajudar muito a gente aqui a levantar o canal, trazendo mais informações úteis, né? E com isso a gente consegue se sentir também mais motivado, né? Mais animado para conseguir fazer esse canal funcionar e que seja útil para todos vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.